Olá, estou aqui com dois modelos da Moes, os dois são o MS-104. Esse MS-104 somente, esse é o MS-104 US, padrão americano. É um pouquinho diferente, só o tamanho da caixinha, mas a gente vai observar que as ligações e todo, as especificações, elas são idênticas dos dois modelos. O objetivo nesse vídeo é a gente falar um pouquinho das conexões aqui do relé de saída dele, que pode ser utilizado também como um relé de contato seco. Mas antes da gente entrar em detalhes, gostaria de lembrar que aí na descrição do vídeo você vai encontrar links para a compra desses dois modelos, caso te interesse. Também gostaria de te lembrar que é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo, deixe aí também seus comentários, suas dúvidas, sua opinião, a gente sempre responde. E se você não for inscrito no canal, inscreva-se, isso nos ajuda muito. Bem, esse é um modelo muito utilizado da Moes. Eu já fiz vídeos sobre os dois, fiz vídeos falando de conexão normal, mostrando o pareamento e tudo mais, vídeos também de conexão paralela. Vou deixar o card aí do vídeo principal de cada um deles, apesar que tem outros vídeos também, você pode procurar no canal. Somente usando o MS-104, você vai ver todos os vídeos que a gente tem sobre esse modelo aqui. Ele é um modelo interessante, né? Porque quando a gente faz a conexão e olha o esquema que tem aqui, tanto no manual como impresso aqui, né? Nós podemos observar que ele tem uma entrada de neutro. Então esse aqui já de baixo já está conectado nesse fio azul que é o neutro. Dois conectores para uma entrada de fase. Na verdade são conectores unidos internamente, né? Aí nós temos um L1, o L-out, que é a saída, e o S1, que é para o interruptor. O interruptor vai fechar na fase. Olha que interessante, esse L e o L1, né, esse segundo, na verdade, tanto faz o primeiro ou o segundo, mas aqui no caso, no esquema, né, ele ligar o L1 é a entrada do relé. Então nós temos que fazer, seguindo o esquema, o que está aqui nesse de baixo, né. Então eu tenho, como eu estava falando, neutro e fase ligados aqui, né, o azul e vermelho que vem aqui da nossa rede, né? Isso aqui representa a nossa caixa de distribuição, azul, neutro, vermelho, fase. Lembrando que se você estiver numa localidade com fase, é fase 1, fase 2, né? Aí tanto faz. E vejam que tem um jumper aqui, esse fio branco aqui, ele faz a ligação entre o L, que é o próprio fase, né? Para o L1, porque eu estou alimentando a entrada do relé dele com a própria fase. Aí o que vai acontecer? Na saída do relé, quando ele for acionado, vai sair a fase e eu vou acender a lâmpada. Mas se eu desconectar esse jumper aqui, o que acontece? Eu posso colocar qualquer coisa aqui nessa entrada, né? Ele vira um contato seco. Na verdade, ele é contato seco. Esse jumper que faz a alimentação dele. Agora, interessante é que ele mostra isso no esquema, em local nenhum ele fala da possibilidade de usar com contato seco, né? Vamos fazer algumas medições aqui, fazer alguns testes para a gente ver como isso funciona. Bem, eu tenho aqui um multímetro, o GVDA modelo GD128, multímetro de excelente qualidade. Se você não conhece, tem um vídeo sobre ele, vou deixar o card aí para você dar uma olhadinha. Ele está colocado aqui manualmente na escala de continuidade. Quer dizer que eu consigo identificar a continuidade por esse apito que ele dá ali. Então vejam, esses dois L's primeiro, né? Primeira coisa, prova aqui que eles são uma coisa só, né? Ah, mas esse aqui está com um jumper, então por isso que deu essa continuidade. É verdade. Então vamos nesse aqui que não está com jumper. Então o L, esses dois L são uma coisa só. Já do L para o L1 não acontece nada, por quê? Porque eu estou com o relé desligado, né? O padrão dele é desligado. Então vamos fazer alguns testes aqui agora, né? Eu vou mudar novamente aqui o meu multímetro para uma escala de tensão alternada com um range automático. E vou ligar aqui a minha energia elétrica, né? Então, por exemplo, eu posso observar que entre o neutro e a fase aqui, eu tenho os meus 127, na verdade eu estou com 129, um pouquinho a mais, né? Mas sendo os meus 127 volts da rede, né? Entre essa fase e o L1, eu não tenho nada, tenho zero. Por quê? Porque é a mesma coisa. Se eu colocar entre o L1 e a fase, ó, de novo aqui os meus 129. Então, por que isso, né? Obviamente porque eu estou pegando a fase e levando aqui para o L1
por meio desse jumper. Quando eu ligo o relé, né, acendeu a lâmpada, liguei o relé, eu passo a levar o que está aqui nessa fase, no L1, para o L-out. Ó. Se eu medir entre o L-out e o neutro, olha o 129 de novo. Se eu desligar o relé, zero. Por quê? Porque eu acabei de desconectar a fase que está indo do L1 para o L, né? O L-out. Então, ó, zero, né? Quando eu meço aqui. Quando eu aciono, eu vou ter o 129. Corta a energia, cai para zero. Veja então que interessante, né? Ou seja, esse L1 ele só vai transmitir para o L-out quando acionar o relé. E se eu tirar esse jumper? Vamos fazer isso agora. Para isso eu vou desligar a energia. Vamos tirar o jumper e vamos ver o que acontece. Então eu vou soltar o jumper que está aqui no L e no L1. Tirei. O que eu tenho agora? Eu tenho fase neutro alimentando o dispositivo, então ele funciona, entra na rede e tudo mais. Tenho aqui a saída da lâmpada no L-out e tenho aqui o meu interruptor ligado ao S1 e ligado à fase. Vamos acionar. Quando eu aciono o interruptor agora, nós ouvimos o relé funcionando, a lâmpada não acende. Por quê? Porque a alimentação que ia para a lâmpada, ela saía do L e entrava no L1. Então, se eu medir novamente aqui a tensão, eu vou observar o seguinte, olha, que do neutro para o L, eu tenho lá meus 129 volts. Se eu medir do neutro para o L out, eu tenho zero, e se eu acionar, eu continuo com zero, porque não tem nada indo para o L-out. Na verdade, não tem nada chegando no L1, né? Se eu mudar novamente o multímetro para a escala de continuidade, então ele vai indicar continuidade, e eu colocar entre o L1 e o L-out e ligar, olha o que acontece quando eu ligo continuidade, ou seja, eu fechei, quando eu ligo o relé, eu fecho o L1 com o L-out. Isso é um relé de contato seco. Ele não está energizado, então se eu medir aqui a tensão, né, colocar na escala de tensão, medir entre neutro e L1, entre neutro e L-out, eu vou ter zero, porque ele está totalmente desconectado de tudo. O neutro e fase, nesse momento, só funciona para alimentar o meu relé e funciona, obviamente, também para fechar o circuito aqui do interruptor, que o interruptor fecha na fase, eu consigo pelo interruptor acionar o relé, mas ele não alimenta a lâmpada porque a saída não está recebendo nada aqui da entrada. Então, olha que interessante mais uma vez, né? Então eu tenho aqui o L1 e o L-out e na escala de continuidade, se eu ligar o relé, ele indica continuidade, ou seja, o relé fechou e está unindo L1 a L. Então isso quer dizer o quê? Eu posso usar qualquer coisa aqui, né? Posso utilizar para ligar um sistema de 12 volts? Posso. Eu posso passar 12 volts por aqui, posso passar 24 volts por aqui, posso passar o que eu quiser por aqui, desde que obviamente eu respeite o limite do relé, que é 250 volts, né? E 10 amperes. Respeitados os limites do relé, entrada do relé em L1 e saída do relé em L-out, eu posso colocar qualquer coisa aqui sem problema nenhum, sem ter risco nenhum de não funcionar ou de causar prejuízo para esse dispositivo. Então ele é um dispositivo extremamente útil, né, porque ele pode ser utilizado tanto, né, o modelo US como o modelo 104 aqui padrão, vamos chamar assim. Pode ser utilizado da forma como a gente estava utilizando, com esse jumper ele vira um switch 127 ou 220 volts, aí que você vai utilizar como qualquer outro switch, como o Sonoff Mini, como o switch da Tuya e outros, né? Mas, tirando o jumper, você passa a ter aqui a possibilidade de utilizar o contato seco dele, que é muito interessante. Então, não vou repetir aqui as experiências que a gente fez com contato seco, eu vou deixar aqui, sim, uma playlist com todos os dispositivos de contato seco, e lá você vai ver abertura de fechadura, abertura de porta de garagem e vários outros usos, né, que a gente tem com dispositivos de contato seco, e a gente até algumas situações chama de dispositivos de pulso, né, porque ele somente simula pressionar no botão,
Bem, o que é importante a gente saber, no caso desse US, ele não tem o modo pulso, né? Se a gente olhar aqui no aplicativo, né, vamos ligar ele pelo aplicativo, nós temos aqui cronômetro, nós temos a parte aqui de contagem regressiva, mas nós não temos nenhuma funcionalidade aqui de INTIM, que seria o modo pulso. Então ele não pode ser, por exemplo, utilizado para abrir um portão de garagem, como eu falei, simulando um botão. Você tem que utilizar aqui algum outro recurso. Mas você pode, como eu falei, utilizar aqui para colocar entre o L1 e o L qualquer coisa que você queira, 10 volts, 12 volts, 24 volts, desde que não ultrapasse os 10 amperes e os 250 volts, que são os limites do relé desse dispositivo. Bem, isso que eu queria mostrar nesse vídeo, né? Essa funcionalidade de contato seco que a gente encontra nesses dispositivos, que pode ser útil em muitas situações. Não esqueça então de olhar aí na descrição os links para a compra desses dispositivos, caso te interesse. Não esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, suas dúvidas, a sua opinião e inscreva-se no canal se você não for inscrito, isso vai nos ajudar muito. Muito obrigado e até um próximo vídeo.